Portanto, o Alma Science é se chama um laboratório colaborativo. Portanto, laboratórios colaborativos são instituições que foram lançadas por iniciativa do governo. E a maneira mais simples de explicar o que é um laboratório colaborativo é vocês pensarem numa instituição que partilha o risco no desenvolvimento de novas soluções e novos produtos que possam chegar ao mercado, criando produtos de valor acrescentado e diferenciados para a indústria, para as empresas portuguesas, mas não só, obviamente, porque os laboratórios colaborativos, a atividade não se restringe ao território nacional. Portanto, quando eu digo risco partilhado, há investimento de 3 vias, basicamente. Há investimento por parte do governo, há investimento por parte das universidades e centros de investigação, nomeadamente disponibilizando alguns recursos humanos também e as infraestruturas, e há investimento por parte das empresas, que são também elas os promotores. Tipicamente, estes laboratórios colaborativos são promovidos por empresas. No caso do Alma Science, quem promove o laboratório colaborativo é a Imprensa Nacional Casa da Moeda e a NCM. Tem como associados mais 2 empresas, que é a Navigator Portugal, portanto, a empresa grande de produção de papel, pasta de papel, e tem uma empresa que se chama Clara Saúde, que é uma empresa de diagnóstico médico, portanto, de análise clínicas e diagnóstico, que neste momento é a 3º ou 4º maior laboratório a nível nacional a fazer testes de Covid, por exemplo, só para vocês terem noção. Uhum. Depois envolve instituições do sistema que se chama Sistema DID, que tem a ver com empresas e centros tecnológicos e centros de desenvolvimento e de investigação. Tem o CENIMAT, da Universidade Nova de Lisboa, aqui no campus da Caparica, e tem o RAIZ, que é digamos assim, um Instituto para a Investigação na área do papel e da pasta e da floresta, que está ligado à Navigator, e tem o Fraunhofer Portugal, portanto, também envolvido mais na área dos sistemas embebidos, desenho de parte de componentes eletrónica, e, portanto, tudo o que seja depois para controlar ou interagir com as soluções que são desenvolvidas em substratos de celulose. E, portanto, o Alma Science mais concretamente, e, portanto, isto vai de encontro também a uma das perguntas, ou parte da pergunta que vocês colocaram, visa o desenvolvimento especificamente de soluções ou de produtos de valor acrescentado à base de papel ou utilização de materiais celulósicos. E quando estamos a falar destes produtos de valor acrescentado, estamos a falar essencialmente em 3 áreas, que são as 3 áreas, neste momento, chave, que são as 3 áreas orientadas para os nossos parceiros industriais. Portanto, tem a ver com papel especial, desenvolvimento de novos tipos de papel para aplicações na área da eletrónica ou na área dos sensores. Tem a ver com a área da segurança, portanto, desenvolvimento de elementos de segurança para integrar em papel, mas não só, em outros substratos ou em outros objetos, elementos de segurança física ou até digital, ou ambos, combinando segurança física e digital. E tem a ver com a área do diagnóstico, portanto, a área do diagnóstico, o desenvolvimento de soluções de diagnóstico baixo custo, em substratos de celulose, também é uma das áreas cobertas. Portanto, e na área do desenvolvimento daqueles tais papéis especiais que eu há pouco vos falei, uma das áreas temáticas tem a ver com a embalagem, com as embalagens inteligentes, aquilo que nós chamamos de embalagens inteligentes ativas ou passivas, portanto, aquelas que ativamente podem interagir com o produto, libertando a qualquer coisa, por exemplo, para aumentar a sua durabilidade, ou outras embalagens que simplesmente podem monitorizar o que está a passar dentro da embalagem. Uhum. E depois essas áreas interagem muito. Vocês podem imaginar que um desenvolvimento que façam para a segurança de um documento, para aumentar a segurança de um documento, pode perfeitamente ser integrado numa embalagem para aumentar a segurança e para, digamos assim, verificar a autenticidade de um produto. Portanto, depois são desenvolvimentos e áreas que se cruzam muito. Tal como um sensor, um biosensor que seja desenvolvido para detectar, por exemplo, pH, seja aplicado a diagnóstico humano, pode também ser transformado num sensor a ser integrado numa embalagem para detectar a degradação de um alimento, por exemplo, se a acidez do alimento se modificar durante um certo período. Portanto, são áreas que os desenvolvimentos que atacam aquilo que nós chamamos as linhas temáticas orientadas para áreas empresariais, depois cruzam-se, portanto, há desenvolvimentos comuns de base que sustentam tudo isso. Basicamente é isso. Só para dar uma nota também, pronto, o Alma Science é um dos laboratórios colaborativos que foram estabelecidos, já existem 26 e estão mais alguns na calha, das mais diversas áreas. E a ideia é que esses laboratórios colaborativos sirvam áreas estratégicas a nível nacional e que cubram para a nossa economia essas áreas, algumas dessas áreas estratégicas. Portanto,
se vocês forem ver a lista, existem vários. Existe um para a área só da floresta, existe um para a área da digitalização, existe outro para a área da energia, existem outros para a área da economia circular, outros para a área da agricultura, outros para a área de vinho, outro para a área de vinho. Existem vários, vocês podem percorrer depois a lista. Existem vários. E depois também há instituições que fazem parte de vários. Existe, por exemplo, um para a área da saúde, em que a Universidade Nova de Lisboa participa também. Existem vários laboratórios colaborativos e há instituições que estão neste momento em vários, porque também há instituições que cobrem diferentes áreas do conhecimento e depois podem contribuir para estes laboratórios colaborativos de diferentes maneiras. Portanto, o relacionamento dos laboratórios colaborativos com os seus associados, portanto, o laboratório colaborativo, a faculdade, neste caso, através, nomeadamente, o CERIMAT, mas é através da faculdade, porque a faculdade aqui é a figura, digamos assim, aliás, até a universidade aqui é a figura legal que pode representar o Centro de Investigação de Materiais, é associado ao Alma Science. Portanto, quer dizer que se houver algum projeto de desenvolvimento de uma solução concreta, esse desenvolvimento tipicamente acontece conjuntamente, onde envolve a equipa de investigadores do Alma Science, que tem uma equipa própria de investigadores, mas que não tem infraestruturas. Portanto, isto é também outra das particularidades dos laboratórios colaborativos, daí o próprio nome, que é não, digamos assim, ou não investindo em novas infraestruturas, explorar de uma forma colaborativa as infraestruturas que existem dentro dos seus associados para fazer este desenvolvimento. Infraestruturas e know-how, obviamente. E tipicamente no desenvolvimento de qualquer projeto, imaginem que há um projeto de uma empresa que contacta a Alma Science para desenvolver uma determinada solução. É elaborado um projeto, identificam-se os associados que estão interessados nesse projeto, estabelece uma equipa para esse projeto que envolve investigadores do Alma Science e investigadores dos associados que estão interessados. E depois há envolvimento de investigadores desses associados também. Portanto, sejam alunos de doutoramento, sejam investigadores que já estão na casa, alunos de mestrado nessas equipas de projetos específicas não é usual, ok? O que pode acontecer sempre, e acontece, já está a acontecer, é haver teses de mestrado ligadas ao Alma Science, ou seja, dentro de projetos que o Alma Science está a desenvolver. Ok. Mas é esta relação que existe com os associados. Então, um projeto que necessita desenvolvimento de sensores, por exemplo, ou que se baseia na utilização de sensores, obviamente já existe uma panóplia de tecnologias disponíveis nos associados, verifica-se a tecnologia que existe, qual é que é a mais adequada, fala-se com os associados, estabelece-se uma equipa de investigação mista e avança-se para a adaptação dessa solução àquilo que é pedido pelo cliente, digamos assim. Portanto, essa é uma das características do laboratório colaborativo, é exatamente fazer aquilo que se chama mais ciência aplicada, digamos assim, ou investigação aplicada, ou seja, há aqui já uma demanda de uma solução específica e nós já estamos a desenvolver uma solução técnica para uma solução ou uma demanda específica feita por um cliente. Portanto, não é investigação fundamental em que nós estamos no laboratório e imaginamos, ok, isto pode ser espetacular e vamos aqui investigar ou quero verificar se este material faz isto ou se faz aquilo. Okay? Sem nunca, ou melhor, muitas vezes sem ter uma aplicação concreta. O Alma Science funciona um bocadinho ao contrário, ou seja, há sempre um estímulo de uma empresa externa ou de uma das empresas que fazem parte do núcleo do Alma Science para uma proposta de desenvolvimento em concreto e nós temos que pegar na panóplia de tecnologias que existem nos associados, ver qual é que melhor serve essa aplicação em concreto, estabelecer essas equipas de investigação e, num curto espaço de tempo, quer dizer, normalmente projetos de 2 anos, digamos assim, em média, tentar apresentar uma solução próximo daquilo que possa ser um produto comercial já. Ok. Relativamente aos alunos de mestrado, já agora deixa-me acrescentar que o que acontece é basicamente o desenvolvimento de teses de mestrado em temas propostos pelo Alma Science, como eu disse há pouco, temas estes estão relacionados com os desenvolvimentos concretos que vão ocorrendo dentro do Alma Science. Olha, o laboratório colaborativo tem que fazer aquilo que se chama fazer pela vida. Ou seja, como há pouco disse, o risco partilhado significa que há investimento de 3 partes, mas o investimento do governo tem um prazo limitado. Quer dizer que o governo investe num determinado dinheiro e vai reduzindo esse investimento, a partir de uma certa altura poderá reduzir esse investimento. A ideia é que estes laboratórios se tornem autossustentáveis, ou seja, que os projetos com as empresas e esses produtos ou esses conceitos próximos do mercado que vão resultar
que sejam vendáveis, ou que sejam patenteáveis, ou que sejam licenciáveis. E, portanto, é através desses incomes que no futuro o laboratório terá que ser sustentado. Obviamente, mediante novos projetos que encontre com as empresas e até colaborações internacionais, porque uma das expectativas é que os laboratórios colaborativos também, obviamente, se candidatem a projetos internacionais e atraiam financiamento. Mas, portanto, este início é financiado pelo governo, que vai diminuindo o seu investimento de maneira a que o laboratório se torne sustentável. Portanto, tem esse risco, não é? Mas esse desafio também de os laboratórios terem que se tornar sustentáveis passado um determinado tempo para garantir o seu funcionamento. Há aqui como é que eu devo dizer, um indicador de qualidade que vai determinar se alguns laboratórios podem cair, ou ser anexados, ou serem feito o merge desses laboratórios. Portanto, isso poderá acontecer em função daquilo que vai ser a atividade de cada um nos próximos tempos. O laboratório colaborativo começou a sua atividade oficialmente o ano passado. A equipa só foi estabelecida no ano passado. Depois entramos em lockdown e, portanto, todas estas atividades têm sido afetadas por a situação da pandemia que vivemos. No entanto, já existem 2 projetos a decorrer internos, um estimulado por uma entidade externa, outro estimulado até por uma própria empresa que faz parte do Alma Science. Okay? Essa empresa externa vai juntar-se como associado do Alma Science. Okay? Posso-vos dizer que é a Firmo, que é uma empresa que faz transformação de papel para fabrico de dossiês, de cadernos, portanto, eles querem introduzir uns produtos inovadores também na área da escrita e é uma das empresas que até se vai juntar ao Alma Science, portanto está em fase de negociação a sua entrada. E são esses 2 projetos concretos. Okay? Já temos, como eu vos disse, tem um projeto interno, que é um conceito proposto por a tal empresa, que é a Clara Saúde, que é a tal empresa na área do diagnóstico, para fazer também umas novas plataformas para substituir o que se utiliza normalmente para diagnóstico bacteriano, para crescimento bacteriano. Portanto, não se pode adiantar mais que isso. E, portanto, esses são os 2 projetos, mas o primeiro, com a tal empresa afirma, era um projeto de viabilidade de uma tecnologia, okay? Que está agora a fechar. Vai ter uma segunda fase com base nos resultados do primeiro. Portanto, ainda não está um produto comercial, mas a ideia foi exatamente estudar economicamente a viabilidade de uma solução técnica para a adoção de um produto comercial para escrita inteligente. Esses são os 2 projetos concretos que estão a decorrer. Depois existem mais 2 em fase de negociação, que têm a ver com superfícies. Eu não, como vos dizer, não vou dar muitos mais detalhes, mas tem com superfícies inteligentes e tem a ver com elementos de segurança passivos para embalagens, basicamente. É isso. Agora, produtos no mercado neste momento ainda não temos. Isso não. Okay? Já tivemos algumas negociações também, isso é normal, é o objetivo destes laboratórios colaborativos, portanto, negociar com empresas e fazer várias conversas com várias empresas, discutimos interesses comuns, problemas das empresas, tentar propor soluções técnicas. Já tivemos vários contactos e já propusemos vários contactos, uns que ficaram pelo caminho, outros que ainda estão em fase de negociação, portanto, será esse o caminho. Como eu vos disse, é sempre nesta perspectiva de quando as empresas abordam o Alma Science, normalmente trazem um problema em concreto que pretendem resolver, ou que achassem interessante resolver com aquilo que é o conceito deste laboratório colaborativo, que é, digamos assim, produtos de base de celulose, para servir aqueles 3 setores que lá há pouco referi. Umas vezes é possível satisfazer aquilo que as empresas querem, outras vezes não conseguimos chegar a um consenso técnico sobre aquilo que é possível fazer ou que não é possível fazer, ou aquilo que é possível fazer pode não satisfazer as necessidades que a empresa pretende, ou o produto, muitas vezes o que acontece, até tipicamente o que acontece é o produto ser demasiado caro para aquilo que são as expectativas da própria empresa, porque aqui há sempre essa questão. Nós ainda hoje em dia, ainda pensamos muito no produto, não é? Só analisamos ainda muito aquilo que é o custo de performance do produto. Isso é uma coisa que vai mudar nos próximos tempos, que deixa de ser só este binómio e vocês passam a ter que considerar muitas outras coisas, como a sustentabilidade neste custo do produto. E aí altera completamente estes cálculos. Mas hoje em dia ainda se pensa muito nisso e há mercados muito tradicionais onde isto é crítico. Eu vou-vos dar um exemplo. O mercado das embalagens
vocês estão a fazer embalagens para cereais, pá, a embalagem, que já é vendida a um preço tão baixo, não é? A embalagem não pode custar mais que 10, 20 cêntimos. Não é? Qualquer coisa que vocês adicionem, mesmo que custe 5 ou 6 cêntimos a mais, vocês estão a duplicar quase, ou aumentar em 60% ou em 30% o preço da embalagem. E isso, para os produtores, é incomportável. Okay? Acontece muito essa situação, não quer dizer que seja só na parte da embalagem, mas acontece muito isso. Há setores muito tradicionais e muito, que nós chamamos muito cristalizados no seu modelo de negócio, que muitas vezes é difícil, para já, perceberem que o custo, só por si, pode não ser um fator determinante no futuro, mas hoje em dia ainda é. E, portanto, às vezes esbarra só aí, não, nem tem a ver com alguma incapacidade técnica da solução, ou não tem a ver ao interesse mesmo por parte do cliente, tem mesmo a ver com a parte, muitas vezes, do custo da própria solução. E depois, para nós, também é muito difícil estimar um custo, não é? Muitas vezes, porque o custo também tem a ver com escala. Vocês podem estimar um custo para uma série de unidades, mas depois sabe-se que, com a escala, se produzem milhões e milhões e milhões de unidades, o custo vem por aí abaixo. Mas muitas vezes, mesmo considerando isso, há empresas que acham que mesmo esses custos de escala já, que é muito mais reduzido, ainda continua a ser elevado para aquilo que eles esperavam, não é? Para a integração numa embalagem, é um exemplo, mas há vários outros que eu podia dar. Olha, isso é uma excelente pergunta. Eu podia te dizer que a coisa mais simples que se espera destas pessoas é que tenham boas ideias também. Portanto, estes laboratórios colaborativos funcionam um bocadinho com equipas muito interdisciplinares. Okay? Eu posso-vos dizer que, neste momento, a equipa de investigadores do Alma Science tem pessoas que vão da área da bioquímica até pessoas que vão à área de marketing, a ter área de marketing. Embora não seja bem investigação, mas a equipa do Alma Science. Passando pela área da eletrónica, a área de software, a área de materiais, a área de sensores, a área de produção de tintas, a área do papel, obviamente, tecnologia do papel em si, fabrico de papel, modificação da celulose. Portanto, são áreas, são equipas muito multidisciplinares, é isso que se pretende, até atendendo ao know-how que existe dentro dos próprios associados, mais de R&D dentro dos laboratórios colaborativos. E é basicamente dentro deste ecossistema que se pretende não só ter o know-how de diferentes áreas, porque são necessários para o desenvolvimento das soluções que nós pretendemos, mas também porque é importante, porque é muitas vezes dessas discussões entre equipas e entre pessoas com diferentes backgrounds que surgem boas ideias, ou que se afinam e se aprimoram as boas ideias. Portanto, eu diria só apenas pessoas que sejam criativas e obviamente, que sejam capazes de trabalhar em equipa e que depois, obviamente, tenham os seus conhecimentos consolidados nas áreas para as quais são contratadas. Mas eu diria essencialmente isso, serem pessoas de mente aberta, com boas ideias e capazes de trabalhar em equipa. Depois, obviamente, estamos a falar de áreas, como eu vos disse, que são mais ou menos balizadas, embora não haja não seja muito rígido, mas pensem que estamos a falar de materiais funcionais, portanto, tudo tem a ver com síntese de materiais, modificação de materiais, área da celulose, portanto, modificação de fibras de celulose, formação de materiais à base de celulose. Tudo tem a ver com a área de eletrónica, porque também temos essa componente. Desenho de eletrónica de controlo, desenho de eletrónica de interface com estes sistemas de papel, depois sistemas digitais comuns, que sejam geridos por cloud ou algo do género. Como eu disse, está mais ou menos balizado. Posso-vos dizer, como há pouco vos referi, que temos pessoas na área da química, pessoas na área da bioquímica, pessoas na área da biotecnologia, pessoas na área de nanotecnologia, nanomateriais, pessoas de materiais, pessoas na área da biomédica, portanto, área química só, a área da celulose, portanto, é essa a perspectiva, digamos assim. Dentro de umas balizas, depois o espectro pode ser largo, desde que satisfaça aquilo que eu vos disse. Assim, a própria questão da nanotecnologia, não é? A nanotecnologia é um mundo, é uma coisa muito vasta, que já anda no meio de nós há décadas, só que as pessoas não lhe chamavam nanotecnologia,
E basicamente, se vocês pensarem em nanotecnologia como modificar propriedades materiais em que uma das dimensões tenha menos de 100 nanómetros, não é? Se vocês pensarem em filmes finos, os filmes finos já andam connosco há décadas. Se vocês pensarem em pigmentos ou partículas para colocar em tintas, já andam entre nós há décadas. Portanto, já há muito tempo que se fazia nanotecnologia, ainda antes de se falar em nanotecnologia. Obviamente que tudo o que possibilitou depois também os avanços das técnicas de processamento, técnicas de caracterização e, obviamente, todo o avanço, todo o conhecimento que nós temos adquirido ao longo de décadas, permitiu começarmos cada vez mais a trabalhar em escalas mais pequenas e modificar as propriedades dos materiais em escalas mais pequenas. E, portanto, todo este advento que nós tivemos, estes termos de nanotecnologia, onde vocês podem considerar até o desenvolvimento de vacinas como sendo também nanotecnologia, porque estão a estudar, quando vão estudar lá as proteínas do vírus e a microscopia que é necessária para analisar um vírus e começar a entender a morfologia de um vírus, isso acaba por ser nanotecnologia, porque antigamente não era possível fazer isso e hoje em dia já é. E, portanto, é isso que é a nanotecnologia, portanto, é irmos resolvendo ou percebendo melhor como resolver os nossos problemas e os nossos desafios. O conhecimento que vocês vão tendo a uma escala também ela mais pequena em termos de dimensão permite resolver alguns desses problemas. Concretamente nesta área, na área da eletrónica e dos sensores em papel. Bem, tem muita coisa na área dos sensores, porque a questão do desenvolvimento de nanopartículas, a funcionalização de nanopartículas, a maneira de como colocar essas nanopartículas nos substratos de celulose, isso é, e vocês, sendo micro e nano, sabem que isso é algo que vocês já fazem e, portanto, envolve realmente nanotecnologia, ou aquilo que nós podemos chamar de nanotecnologia. Mas também há outra coisa muito importante para que esta área possa vingar, esta e outras, que é de viver também em paralelo com aquilo que é as tecnologias que nós achamos mais convencionais. Portanto, quando vocês falam de eletrónica e até de inteligência artificial, e são ferramentas que são muito importantes e que vão ser muito importantes em todas as áreas do conhecimento, em todas as áreas da nossa vida, mas também nesta em particular. Eu posso-vos dar um exemplo de uma coisa que permite juntar estes dois mundos e que às vezes permite que realmente algo que não funcionava sem inteligência artificial possa funcionar com inteligência artificial. Pode ser o caso de sensores. Okay? Vocês quando têm um sensor, o sensor mede alguma coisa. O entendimento desses dados, okay, é algo que, se vocês estiverem focados nos dados que um sensor recebe, vocês podem ficar perdidos e nunca perceber o que é que estão a ler. Se vocês focarem nos dados que 2 ou 3 sensores recebem, conseguem fazer de uma maneira muito simples aquilo que se chama o background, ou seja, realmente perceber o que é que está a modificar ou o que é que pode estar a criar ruído de fundo e que vocês não consigam detectar nada. E isso vai-se fazendo, ensinando a própria eletrónica de controlo a interpretar os dados dos sensores. Portanto, é aquilo que se chama machine learning, portanto, mais comumente. Portanto, é uma ferramenta poderosíssima que, lá está, não serve só à área da computação, ou à área tradicional como nós podemos pensar da computação. Serve muitas outras áreas e vai servir todas as áreas, nomeadamente todas as áreas de engenharia, beneficiam. Hoje em dia já há otimização de materiais, otimização de estruturas, tudo feito. Quando vocês pensam em modelação de estruturas e de materiais, tudo isso acabam por envolver alguns algoritmos já que têm a ver com otimização e tratamento de dados. Portanto, isso são ferramentas que podem realmente potenciar aquilo que se pretende desenvolver, mais concretamente aquilo que se pretende desenvolver no Almaçara. Tudo o que seja, por exemplo, sensores, vocês vão necessitar claramente deste tipo de algoritmos para perceber os dados dos sensores. E muitas vezes algoritmos avançados para realmente conseguir interpretar aquilo que pode parecer que não é passível de ser interpretado. Essa é uma ferramenta poderosíssima. Depois há, como em tudo na vida, aliás, eu dou-vos um exemplo muito concreto, embora os carros elétricos sejam uma realidade hoje em dia, mas em tudo na vida nós olhamos para o futuro, não é? Mas para lá chegar, não vamos começar por fazer aquilo que está no futuro. Não temos ainda condições para fazer aquilo, ou aquilo que imaginamos que no futuro será possível. Mas, por algumas pistas concretas, sabemos que é possível, mas nós neste momento não conseguimos o fazer. Portanto, temos que arranjar aqui um caminho intermédio. Eu estava-vos a falar dos carros elétricos, embora os carros elétricos hoje sejam uma realidade,
Mas nós podemos imaginar, isto no futuro serão tudo carros elétricos. Sim, mas a indústria automóvel já tem carros elétricos. Mas o que é ainda mais comum hoje em dia existir são os híbridos, não é? Portanto, desenvolveu-se aqui um meio caminho que às vezes pode até nem ser o melhor, mas é o caminho que nos permite ir atingindo os nossos objetivos. E nestas questões da eletrónica em papel, também vamos ter, antes de chegar ao futuro, de ter toda a eletrónica em papel, vamos ter que passar por uma fase intermédia, que é para começar a ter algumas destas soluções comercialmente disponíveis, vocês vão ter que começar a integrar isto com a eletrónica convencional. Portanto, chama-se aquilo que nós chamamos muitas vezes, que se chama hibridização. Portanto, há ali uns componentes eletrónicos impressos, pode haver a necessidade de colocar um ou outro componente eletrónico convencional para que aquilo realmente tenha a funcionalidade que se deseja, nomeadamente, por exemplo, poder comunicar com um telemóvel ou comunicar por Wi-Fi. Portanto, estamos nesse meio caminho e é esse meio caminho, portanto, esse meio caminho da hibridização e esse meio caminho da utilização depois também da inteligência artificial que nos vai permitir realmente, acho eu, dar aqui um passo que possa realmente começar a colocar produtos, começar a ver produtos inteligentes, digamos assim, em substratos de papel e, portanto, vocês começarem a ter realmente a massificação daquilo que são as tais soluções de embalagens inteligentes e aquilo que são até os testes de diagnóstico e tudo isso. E quando há pouco vos falei dos elementos de segurança digitais e físicos, e até ambos, passa um bocadinho também por isso. Portanto, o facto de vocês terem num documento um elemento de segurança, mas que esse elemento de segurança também possa ser lido, por exemplo, o vosso telemóvel e, obviamente, comunicar com digamos assim, com os elementos de segurança digitais que já existem. Portanto, vai passar também muito por aí, nesta fase médio prazo, a possibilidade destas soluções, digamos assim, produtos mais inteligentes, mas também um bocadinho mais sustentáveis do que por utilizarem materiais de base natural, que possam realmente começar a aparecer soluções comerciais com base nestes conceitos.